São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre têm a sorte inacreditável: dinheiro e quitar todas as dívidas. Você já imaginou ter a sorte que transforma a sua vida financeira da noite para o dia? Ou receber uma ajuda divina que não só quita suas dívidas, mas ainda abre portas para acumular riquezas e oportunidades? Neste vídeo, uma oração poderosa a São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre vai revelar um caminho surpreendente para a prosperidade, a sabedoria e a sorte que você tanto busca. Prepare-se para experimentar uma mudança que vai além do comum e descubra como atrair bênçãos reais e duradouras para a sua vida. Quer saber como? Então, fique comigo até o final e deixe que a fé mude tudo. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre, neste instante em que o coração se volta ao alto, a alma se inclina com humildade para buscar, por meio do auxílio de cada um dos três, aquilo que os olhos ainda não enxergam, mas que o íntimo anseia com esperança silenciosa. O mundo apresenta caminhos por vezes difíceis de trilhar, e dentro dele estão escondidas as possibilidades que, quando bem direcionadas, transformam a realidade daquele que luta diariamente por sua dignidade. Que cada um dos três, conhecendo os mistérios celestes, interceda agora diante do trono de Deus, para que o destino profissional seja repleto de realizações concretas, prósperas e duradouras. São Cono, que desde a juventude buscou viver com desapego dos excessos e com foco na retidão, conhecedor da simplicidade e, ao mesmo tempo, das recompensas que vêm pela fidelidade àquilo que é justo, esteja à frente deste caminho. Diante das incertezas do cotidiano e dos desafios que surgem de forma inesperada, que o teu exemplo ilumine as escolhas e que os passos sejam direcionados para ambientes onde o talento, a inteligência e a responsabilidade sejam reconhecidos. Que as portas certas se apresentem com clareza e oportunidade real, abrindo espaço para contatos, projetos e empreendimentos que tragam resultados positivos e prósperos. Santa Edviges, que enfrentou as dificuldades materiais sem se desviar da fé, que soube administrar recursos e superar obstáculos com sabedoria e serenidade, olhe agora por quem deseja não apenas quitar dívidas ou equilibrar contas, mas conquistar estabilidade, segurança e possibilidades de avançar. Que não faltem recursos nem oportunidades legítimas de progresso, que o caminho profissional seja valorizado por aqueles que observam, e que cada passo novo seja sustentado por decisões acertadas, fruto da lucidez e da confiança nos desígnios do Altíssimo. Que a inteligência se torne aliada das ações, e que as propostas que surgirem se revelem justas, transparentes e rentáveis. Santo Onofre, peregrino dos desertos, homem do silêncio da espera fiel, exemplo de quem soube confiar mesmo no meio das limitações humanas, interceda para que as demoras não provoquem desânimo e para que aquilo que ainda não aconteceu seja apenas parte de um tempo necessário e não ausência de bênção. Que as mãos trabalhem com habilidade, que os olhos identifiquem boas oportunidades, que as escolhas conduzam sempre para o melhor cenário possível e que nenhuma cilada escondida nas aparências se aproxime. Que o sucesso chegue não como sorte cega, mas como resposta divina à persistência, ao talento e à conduta honesta. Que a providência se manifeste na área profissional com oportunidades novas, ideias que tragam resultados efetivos, encontros com pessoas certas e decisões sábias que levem a caminhos de progresso verdadeiro. Que o nome seja lembrado com respeito, que as habilidades sejam reconhecidas com justiça, que o tempo seja aliado e não obstáculo, e que nenhuma palavra de inveja ou intenção de atrapalhar encontre caminho livre para atingir o que está sendo construído com sinceridade. Que aquilo que ainda está por vir já comece a tomar forma no invisível, guiado pelas mãos de Deus e pela presença amiga de São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre. Que cada um deles se mantenha firme em oração diante de Deus, pedindo para que as bênçãos que ainda não chegaram desçam no tempo certo, e que nada impeça os frutos de se manifestarem. Que o trabalho seja bem-sucedido, que a vida financeira encontre novos meios de prosperar com solidez, e que o futuro seja marcado por conquistas sustentáveis. Que nenhuma dúvida se levante contra essa prece. Que tudo aquilo que ainda é escuro receba a luz. Que tudo que estiver distante comece a se aproximar.
Que nenhuma injustiça se levante contra esse objetivo. Que os planos ganhem forma concreta e que as surpresas que surgirem estejam alinhadas com a vontade do céu. Que os olhos não se fechem para oportunidades nem se enganem com ilusões. Que a escassez não encontre espaço e que a fartura seja alcançada com dignidade. Diante de tantos desafios e incertezas, essa súplica é feita com esperança e fé. Que São Cono abra os caminhos do progresso, que Santa Edviges cuide da administração justa dos recursos, e que Santo Onofre ensine a confiar mesmo quando tudo parece parado. Que cada novo dia traga consigo uma resposta. Que as bênçãos que o céu preparou não se atrasem, que os obstáculos sejam afastados sem ruído e que tudo aquilo que já está preparado para ser recebido não se perca por distrações ou medos. Que o presente se transforme num ponto de partida e que os próximos passos estejam guiados por uma presença divina que opera mesmo no silêncio. Que nada atrapalhe, que nenhuma amarra segure, que nenhuma palavra de dúvida se estabeleça. Que a direção correta seja tomada com firmeza, e que as oportunidades não sejam apenas passageiras, mas sim duradouras, prósperas e frutíferas. Que o bem-estar seja realidade, e que o sucesso profissional, amparado por esses 3 intercessores, traga consigo novas possibilidades de prosperidade, dignidade e abundância. Santos de vidas marcadas por propósitos singulares e por graças alcançadas por tantos fiéis ao longo do tempo, venho com humildade nesta prece íntima e verdadeira, buscando a intercessão diante de Deus, Criador de tudo o que há, para que uma sorte inacreditável se manifeste nos jogos e apostas que forem feitos, e que por meio dessa manifestação, uma nova realidade possa se abrir, trazendo um tempo mais próspero, mais leve e mais favorável. Que os olhos espirituais estejam atentos aos sinais, aos números, aos momentos certos, e que nenhuma distração atrase aquilo que já está sendo preparado. Que a confiança em Deus seja maior que qualquer incerteza, e que a intercessão poderosa dos santos escolhidos seja como uma ponte invisível ligando o que parece impossível à realidade concreta. Que nenhuma barreira mental, nenhuma energia contrária e nenhuma limitação interna consiga atrapalhar aquilo que, por merecimento e por fé, está sendo construído, mesmo que ainda longe da visão comum. São Cono, que desde muito jovem se dedicou a viver com intensidade espiritual e que mesmo na simplicidade foi conhecido como intercessor daqueles que precisam de uma sorte inesperada e transformadora, olhe agora para este pedido com olhos de compaixão. O mundo tem suas lógicas, seus limites, suas regras, mas Deus não é limitado pelos caminhos terrenos. Ele pode transformar um resultado comum em algo surpreendente. Ele pode permitir que o improvável aconteça sem que nada seja tirado de ninguém, apenas acrescentando a quem precisa de mudança urgente. Que a intercessão seja firme, silenciosa, intensa, mas presente, como quem entende o pedido que sai do íntimo e sobe ao alto com sinceridade. Santa Edviges, que ajudava os pobres e endividados mesmo diante das próprias dificuldades, vem agora diante de Deus interceder por uma sorte justa e impactante. Que o que parecia distante comece a se aproximar com clareza e que os jogos realizados sejam conduzidos por mãos invisíveis que direcionam para o número certo, para o momento exato, para a escolha certeira. Que aquilo que parecia improvável se manifeste de forma tão evidente que não reste dúvida de que ali houve uma graça direta vinda do alto. Que a fé, por mais silenciosa que seja suficiente para movimentar os céus. Que as combinações certas venham, que o discernimento não falhe, e que a intuição seja clara o suficiente para apontar os caminhos de sorte inesperada. Santo Onofre, que passou a vida em recolhimento e oração, vivendo da providência divina de modo completo, interceda agora por uma intervenção celestial que transforme completamente a realidade de quem ora. Que, mesmo sem grandes recursos materiais no início, tudo seja transformado a partir de uma única chance acertada. Que o jogo certo seja jogado no momento certo e que a sorte necessária para isso aconteça de forma impressionante. Que não haja margem para confusão, nem ruído de pensamento, nem influência negativa que afaste a clareza interior. Que a simplicidade do pedido alcance os céus, não pelo desespero, mas pela fé que ainda se mantém viva apesar das circunstâncias. Que o tempo da espera esteja no fim,
que as dúvidas percam força e que, a partir desta súplica, o inesperado comece a se desenhar de maneira visível e concreta. Que cada resultado seja sinal de algo maior, que cada aposta seja dirigida com precisão, e que a sorte inacreditável, aquela que transforma a vida de quem a recebe, desça agora como resposta divina a esse momento de oração. Que haja direcionamento, que haja resultado, que os jogos realizados a partir de agora estejam ligados não à sorte cega, mas à intervenção dos céus, por meio da intercessão de 3 santos que conhecem a dor, a necessidade e o desejo de recomeço. Que nenhuma armadilha do acaso se levante contra isso. Que nenhuma energia de dúvida, inveja ou julgamento consiga enfraquecer a fé neste pedido. Que nenhuma distração impeça o cumprimento dessa graça. Que a mão de Deus esteja por trás da escolha, que os números certos sejam intuídos sem ruído e que cada oportunidade de apostar venha acompanhada de uma convicção inexplicável. Que o pensamento esteja limpo, leve, direto, e que a bênção esperada não se demore. Que o dinheiro vindo por meio dessa sorte inacreditável não traga desordem, mas organização, que não afaste pessoas boas, mas aproxime novas possibilidades, que não gere medo, mas gere tranquilidade, que não corrompa o coração, mas permita construir uma realidade mais digna, mais estável, mais humana. Que não faltem sabedoria e discernimento para utilizar o que vier com consciência, sem desperdício, sem ilusão, sem arrogância, mas com a certeza de que tudo veio pela mão de Deus, mediada por São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre. Que a mente não seja tomada por desânimo, que a paciência continue viva até o momento da realização. Que nenhuma tentativa se perca por distração. Que o momento exato seja percebido com clareza. Que as combinações certas sejam alcançadas com calma, com confiança, com sobriedade. Que não haja dúvidas quanto à origem dessa graça. Que o Espírito agradeça antes mesmo da resposta, como quem já sabe que foi atendido no tempo certo, ainda que os olhos ainda não tenham visto. Que a bênção não seja pequena, que não seja simbólica, mas real, transformadora, abundante. E que São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre estejam, a partir de agora, à frente de cada decisão nesse caminho. Que suas presenças estejam atentas e vigilantes, afastando qualquer desvio, limpando o caminho, iluminando a direção e confirmando, com sinais nítidos, cada passo que for necessário. Que o que está sendo buscado chegue. Que o que está sendo aguardado aconteça. Que o que parece impossível se torne realidade. Venho diante de vós com o coração apertado pelas dificuldades que se acumulam dia após dia. As dívidas tornaram-se um peso constante, um ruído presente nos pensamentos, uma sombra que se arrasta mesmo nos momentos de maior esperança. Não há dia em que o pensamento não seja atravessado por cobranças, datas, prazos, incertezas. Tudo parece andar em círculos, e o fardo invisível parece crescer mesmo quando os olhos buscam alguma saída. Por isso, invoco a presença de quem, mesmo vivendo em tempos diferentes, compreende o que significa depender do céu quando tudo ao redor parece fechado. São Cono, que mesmo tão jovem escolheu a vida guiada pela fé, conhecido por sua intercessão poderosa nos casos onde o dinheiro se mostra escasso e as dívidas parecem dominar, entra nesta realidade com teu auxílio silencioso e preciso. Que tua presença abra caminhos que até aqui pareciam impossíveis, que teus olhos vejam as limitações que cercam esta situação e que, por tua intercessão, o céu ouça cada pensamento calado que carrega esse pedido. Santa Edviges, que se tornou conhecida por aliviar o sofrimento daqueles endividados e atribulados, intercede agora por essa necessidade urgente. Que as amarras financeiras que aprisionam e sufocam sejam desfeitas de modo que se encontre clareza, soluções inesperadas, auxílio verdadeiro e meios honestos de quitar o que está pendente. Que nenhuma pendência antiga consiga continuar pesando, que nenhum credor se torne inimigo, que nenhuma cobrança chegue como ameaça, mas que o necessário se apresente de modo justo, simples, direto, possível. Santo Onofre, santo da solidão voluntária, que viveu na dependência divina e nunca faltou com fé mesmo nos desertos mais secos,
entra agora com tua intercessão nesta oração. Que tu possas apresentar diante do Senhor este pedido com o coração puro de quem sabe o que significa não ter recursos nas mãos e ainda assim continuar com o pensamento firme no alto. Que tua presença traga serenidade neste momento de aflição e que por tua intercessão, aquilo que parecia distante comece a se aproximar com simplicidade e segurança. O desejo não é ter além do necessário, mas sim ter o suficiente para não depender de ninguém, para não caminhar com medo de cobranças, para não viver com receio do amanhã. Não se busca luxo, nem sobras, mas sim a tranquilidade de saber que as dívidas estão quitadas, que os compromissos foram cumpridos, que nada falta ao que é justo, que o nome não está sendo arrastado por inadimplência nem ameaçado por descuido. Que haja uma reorganização completa da vida financeira, que os recursos certos apareçam, que as oportunidades que até então não surgiram comecem a se mostrar de maneira concreta, segura e eficaz. Que a bênção venha com equilíbrio, sem pressa descontrolada, sem riscos desnecessários, sem ilusões. Que o discernimento esteja presente em todas as escolhas a partir de agora, que o olhar não se deixe levar por atalhos enganosos, por promessas vazias ou por armadilhas disfarçadas. Que o que estiver à disposição seja justo, esteja livre de interesses ocultos e venha como um caminho legítimo de libertação. Que toda negociação tenha clareza, que todo pagamento seja possível, que o fardo comece a se dissipar. Que a fé não se perca, mesmo nos dias em que nada parece mudar. Que o coração permaneça firme diante de tantos compromissos, e que nenhum pensamento desesperado consiga dominar. Que a intercessão dos santos neste momento seja como uma luz em meio à escuridão das cobranças, como um vento leve que anuncia mudança. Que nenhuma dívida continue se arrastando, que nenhuma pendência gere bloqueios, que nenhuma escassez alimente o medo. Que a mão de Deus conduza, mesmo sem ruído, mesmo sem pressa visível, para caminhos que permitam quitar tudo aquilo que está pendente. Que os olhos estejam abertos para reconhecer oportunidades escondidas, que os ouvidos saibam identificar conselhos valiosos, que a mente consiga se libertar das limitações impostas por anos de aperto. Que os compromissos sejam cumpridos sem atrasos, que as dívidas não aumentem, que os acordos sejam feitos com leveza e verdade. São Cono, Santa Edviges e Santo Onofre, intercedam com persistência por este momento de reconstrução. Que o passado financeiro, com todas as suas marcas, não impeça a chegada de um tempo novo. Que aquilo que antes foi erro seja aprendizado. Que o que foi dívida, agora seja ponte para a libertação. Que nada fique travado, que nenhuma bênção fique retida, que tudo se organize com naturalidade. Que as fontes de recursos se apresentem com integridade, que as oportunidades de trabalho sejam justas, que as ideias para a renda apareçam com clareza, e que as soluções não falhem. Que o desânimo não encontre espaço. Que a vergonha da inadimplência seja substituída pela satisfação de dever cumprido. Que a ansiedade do fim do mês ceda lugar à tranquilidade de quem sabe que tudo será resolvido. Que o fardo não continue pesando e que nenhuma dor venha do fato de dever algo a alguém. Que os dias à frente sejam diferentes dos dias passados. Que os boletos pagos não sejam mais motivo de sacrifício, mas expressão de uma nova fase onde as contas se equilibram, onde nada falta, onde se pode respirar em paz. Que a estabilidade venha, e que o dinheiro que entrar a partir de agora seja suficiente para os compromissos diários, para o sonho simples, para o sustento com dignidade. Que a vida livre de dívidas não seja utopia, mas realidade construída com fé e com as graças que os santos possam alcançar diante de Deus. E que esse tempo novo seja preservado. Que a organização financeira seja mantida. Que a mente aprenda a usar o que tem com sabedoria. Que a ambição não ultrapasse os limites do necessário. Que o excesso nunca substitua o essencial. E que essa libertação financeira seja também libertação do peso da preocupação, do medo de perder o que já foi conquistado, do pânico com o futuro. A partir desta prece, que os santos sigam acompanhando cada passo. Que suas presenças sejam como faróis discretos indicando caminhos seguros. Que nenhuma voz de cobrança continue sendo motivo de ansiedade.
Que nenhuma lembrança de dívida desperte culpa. Que tudo se acerte. Que tudo se organize. Que a tranquilidade seja real. Que o dinheiro nunca mais falte. E que, ao fim de tudo, o coração encontre a paz de quem venceu, não pela quantidade que acumulou, mas pela libertação que viveu. Santos escolhidos por suas histórias marcadas por fé, desprendimento e milagres testemunhados, venho neste momento clamar uma intervenção diante de Deus, não com vaidade, não com ganância, mas com o coração inclinado a um propósito claro: alcançar sabedoria e sorte suficientes para acumular recursos, garantir bens, construir estabilidade e segurança nesta vida material. O tempo tem passado com suas exigências constantes, e o desejo de prosperar não se baseia apenas em conquistas passageiras, mas na busca legítima por independência, por domínio sobre a própria realidade financeira, por paz que brota quando há meios para suprir o necessário e ainda permitir avanços concretos. As dificuldades se acumulam para muitos que vivem dia após dia tentando equilibrar as contas, tentando não perder o que mal conseguiram, tentando encontrar uma brecha em meio às exigências que o mundo impõe. Mas há também quem, como agora, busca uma saída que ultrapasse a sobrevivência, que alcance outro nível de existência, onde se pode planejar sem medo, onde se pode guardar sem culpa, onde se pode adquirir sem pensar em dívidas futuras, onde se pode doar sem comprometer o amanhã. E para isso, não se pede apenas uma chance, mas clareza de pensamento, visão afiada diante das oportunidades, entendimento das situações e sorte que abra caminhos improváveis. São Kono, que muitos consideram intercessor fiel nos momentos em que o dinheiro se torna necessário, conhecido por operar com discrição os milagres que transformam a realidade de quem já quase não espera, entra com tua intercessão diante do Altíssimo. Olha para a vida de quem agora te busca, com objetivos claros, com determinação silenciosa, com sede de equilíbrio e fartura. Que cada passo dado a partir daqui tenha por trás olhar atento do céu, que cada escolha seja amparada por sabedoria prática, que a intuição conduza para caminhos que tragam lucros verdadeiros, permanentes, consistentes. Que nenhuma decisão leve à perda, que nenhuma escolha mal pensada drene os recursos que foram conquistados com cuidado. Santa Edviges, que soube administrar até o pouco com sabedoria admirável, sendo referência até hoje entre aqueles que necessitam de alívio financeiro, ajuda com tua presença nesse caminho. Que cada negociação feita daqui em diante seja justa, que cada oportunidade de investimento seja lúcida, que os bens adquiridos sejam estáveis e bem aproveitados. Que o desejo de acumular não se transforme em desequilíbrio, mas que sirva como ferramenta de proteção, segurança e expansão. Que se compreenda o valor de cada moeda, que se saiba a hora de agir e a hora de aguardar, que o discernimento prevaleça nos momentos em que tudo parecer promissor, mas nem tudo for confiável. Santo Onofre, que viveu longe das multidões e da ostentação, mas nunca ficou desamparado, intercede para que a vida de quem ora agora se transforme de forma discreta, mas profunda. Que o dinheiro não chegue apenas como solução temporária, mas como resultado de uma mente que aprendeu a cuidar bem de cada recurso, como consequência de escolhas feitas com inteligência. Que nenhuma perda se instale. Que nenhuma promessa vazia seja seguida. Que nenhum caminho falso seja tomado. Que o lucro se manifeste com constância, com equilíbrio, com efeito real. Que os bens não se esvaiam com o tempo. Que a riqueza seja bem direcionada. Que o resultado do acúmulo não se transforme em peso, mas em base sólida. Que o dinheiro venha com velocidade, mas também com segurança. Que os ganhos aumentem sem atrair desordem. Que os bens adquiridos tragam estabilidade e não preocupação. Que cada novo valor recebido seja sinal de que as decisões foram acertadas. Que nenhuma armadilha do acaso atrapalhe esse plano. Que nenhuma inveja encontre brecha. Que nenhuma distração leve para longe da meta traçada. Que a mente esteja livre das ilusões que destroem e cheia das certezas que edificam. Que o coração saiba administrar com equilíbrio o que for conquistado, e que nada seja perdido por impulsos ou por promessas de lucro fácil. Que este pedido chegue ao céu com a simplicidade de quem crê,
mas com a clareza de quem sabe o que busca. Que o propósito seja justo, que a necessidade seja compreendida, que o tempo da escassez dê lugar ao tempo da abundância. Que o merecimento não venha apenas por sobrevivência, mas também por preparo. Que a sorte se manifeste nos lugares certos, nas horas exatas, nos projetos ideais. Que nenhuma porta se feche diante da prosperidade desejada. Que o nome de quem ora seja lembrado em lugares de influência, em ambientes onde oportunidades reais estejam disponíveis. Que cada santo desta prece caminhe ao lado de quem faz essa oração, não apenas como símbolo, mas como presença real, espiritual, ativa, operando em silêncio mudanças nos bastidores da vida. Que aqueles que observam de longe vejam o progresso, mas não compreendam a origem dele, pois a origem está no alto, nas mãos de Deus, atendendo por meio da intercessão dos que já provaram ser amigos daqueles que têm fé. Que os dias à frente tragam mais recursos do que se imaginava. Que as portas que ainda não existem comecem a ser construídas. Que o dinheiro que entrar sirva para guardar, para investir, para multiplicar. Que nenhuma atitude traga prejuízo. Que nenhum erro retire o que já está a caminho. Que o planejamento ganhe base. Que os bens adquiridos tenham utilidade e valor contínuo. Que nada seja gasto em vão. Que as reservas comecem a se formar. Que o acúmulo não seja vaidade, mas escudo contra tempos incertos. Que a prosperidade chegue sem alarde, mas com consistência. Que o futuro seja sólido. Que o nome de São Cono esteja ligado à sorte que se manifestará. Que a sabedoria de Santa Edviges acompanhe cada escolha que vier. Que a serenidade de Santo Onofre seja guia nos momentos em que o excesso de oportunidades puder confundir. Que nenhum passo seja tomado com pressa, que nenhum impulso atrapalhe o foco, que nenhum conselho duvidoso seja seguido. Que a estratégia esteja alinhada à fé. Que o resultado seja compatível com a confiança colocada no céu. E que, ao fim de tudo, quando o acúmulo se tornar realidade, quando os bens forem palpáveis, quando os recursos estiverem disponíveis, que haja serenidade para mantê-los, humildade para não perder-se neles e inteligência para administrá-los com visão clara. Que a sorte continue a agir. Que a sabedoria continue a orientar. Que os santos continuem a interceder. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.